E aí galera, hoje nós vamos reagir a um vídeo de terror. E é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque a primeira vez o áudio do vídeo ficou muito alto e o meu áudio ficou muito baixo. A minha voz ficou muito baixa e vocês talvez não iam conseguir me entender muito bem. Então eu tô gravando de novo. Mas se não vier o caso, deixa, a gente vai reagir a um vídeo de terror chamado The Oldest View. Que eu já achei as imagens que a gente tá procurando na primeira gravação. E é isso. Bora pro vídeo. Exploração urbana. Atualmente no YouTube, vídeos de exploração urbana é um tema que tá bastante em alta por alguma razão. Eu me lembro de um tempo atrás, um TikToker chamado Beanbag ter ficado em evidência por conta desse tipo de conteúdo. No caso, esse mano fazia vídeos de exploração urbana, que consiste em tu ver um prédio abandonado e pensar ser uma boa ideia entrar lá dentro gravando. Esse mano fazia isso. E um belo dia, esse mano acabou encontrando diversos corpos humanos em um estágio avançado de decomposição. Alguns deles, inclusive, tinham só ossos. É claro que fazendo um conteúdo onde tu entra em um local há muito esquecido, o artifício do terror é algo que vai ser ativado quase que inconscientemente. Mas nada muito longe da realidade acontece nesse tipo de vídeo. Assim, corpos humanos são bem assustadores e até mesmo preocupantes, mas isso é acontecível. Mas e se durante uma exploração, em algum momento, algo que desafia qualquer lei estabelecida pela humanidade acontecesse? É exatamente isso que acontece em The Oldest View. Antes desse vídeo de fato entrar na história, Deu desse vídeo, gente. criou no YouTube chamada Backrooms. Foi esse mano que fez o nome Backrooms ficar famoso no mundo inteiro. E inclusive é graças ao Kenny Pixels que Backrooms vai virar um filme. E como esse filme tá sendo feito pela A24, a gente pode esperar boas coisas vindo daí. Enfim, The Oldest View. Nessa série a gente vai seguir o White. Esse mano aí é o que a nossa geração mais abomina, um youtuber. E ele tem um canal de exploração urbana. Enquanto ele tá gravando o vlog dele, indo pra descoberta que ele fez, ele nos conta que esse local que ele tá é uma propriedade privada. E que pra evitar problemas ele não vai dizer onde fica. Segundo ele, só é válido entrar nesse tipo de local se tu achar algo surpreendente. E qual coisa surpreendente que ele achou afinal? O White simplesmente encontrou um buraco extremamente suspeito nos pés de uma árvore. A parte mais estranha é que olhando pra dentro desse buraco, existe uma escadaria que até parece que não vai ter fim. Pensando de forma lógica, eu imagino que isso aqui seja um buraco de mineração ou algo do tipo. Mas o fato das escadas estarem muito Gente, peraí. bem esculpidas deixa pouco provável de ser um túnel de mineração. Afinal, os mineradores Olha a profundidade dessa escada, gente. vão ter que passar com múltiplos carrinhos, então escadas não fazem sentido. Mas sendo um túnel de mineração ou não, o White entra lá dentro. O que eu acho sensacional dessa cena é que a única coisa que o White suspeita é o fato das luzes estarem acesas. Quer dizer, tem uma escada enorme na frente dele indo pro centro da Terra, ou sei lá. E o que ele tá estranhando são as luzes. Ok. O fato das luzes estarem ligadas vão fazer o nosso personagem crer que aquele local ainda é ativo. Com isso, ele passa a ficar todo espiado de que possa ter alguém por perto. Mas mesmo assim, ele continua descendo. E em certo momento, o Wyatt já vai ter descido muito, mas mesmo assim vai ter muitos lances de escadas abaixo ainda. Ele até joga uma bolinha pra ver o quanto ela cai. E a gente acaba perdendo ela de vista no processo. Certa hora, o padrão das paredes daquele lugar vão começar a mudar. E as luzes vão começar a ficar mais fracas. Mas o Wyatt é o bicho Show mesmo, hein, doido? e eu não vou mentir, essa escuridão começou a me causar bastante ansiedade enquanto eu assistia. Como é de se esperar, esse buraco precisa ter um fim. E depois de muito tempo descendo, o Wyatt chega em uma porta bem velha. E ele abre essa porta. Do outro lado, a gente encontra um local que parece bastante o banheiro do primeiro filme da saga de Jogos Mortais. A gente nota nessa cena que o Wyatt tá numa completa briga entre a racionalidade e a curiosidade. Ele dá um passo pra avançar naquela sala, mas olha pra trás procurando as escadas novamente. Mas essa briga entre ir embora e continuar é cessada quando uma música vinda lá de dentro chama a atenção do Wyatt. E é passando por debaixo de uma grade que o que parece ser um centro comercial abandonado nos é revelado. Olhando por um portão, ele nota que esse local se trata de uma espécie de shopping abaixo da terra e, meu Deus, só esse conceito já é incrível. A ideia de colocar algo em algum lugar que essa coisa jamais estaria é sensacional, ainda mais pelo fato que a gente tá nos olhos do explorador. A nossa visão do que vai acontecer é tão limitada quanto a do Wyatt, e o maior medo dele é de não estar sozinho nesse lugar. Pois é, e se eu te dissesse que ele não tá, e que a tal coisa que tá com ele já apareceu, qual seria a tua reação? Próximo vídeo, o gigante rolador. Esse vídeo começa com uma vista de uma floresta familiar. O importante dessa cena é que a gente pode ouvir o grito de milhares, até sermos interrompidos pelo Wyatt de novo. Ele cita que desde o seu último vídeo, essa cena é que a gente pode ouvir o grito de milhares, até sermos interrompidos pelo Wyatt de novo. Ele cita que desde o seu último vídeo, ele permaneceu bastante curioso sobre aquele buraco no chão. O Wyatt aparentemente cursava botânica, que é o estudo das plantas. Com isso, ele pediu algumas câmeras de segurança com pessoas que ele conhecia
apareceu naquela área, justamente para pôr elas por lá e monitorar o possível fluxo de pessoas daquele lugar ou qualquer outra coisa que poderia acontecer. E incrivelmente, absolutamente ninguém passou por lá. Por todos esses dias que o Wyatt permaneceu fora, ninguém entrou naquele lugar. Logo, se não tem ninguém convivendo por lá, isso pareceu uma boa ideia pro Wyatt entrar lá mais uma vez. Dessa vez, visando explorar o shopping. A parte seguinte do vídeo é literalmente o Wyatt fazendo o mesmo rolê do primeiro vídeo, de entrar no buraco e descer. E o vídeo mostra tudo de novo. Isso é um ponto negativo dessa série, na minha opinião. Esse vídeo é desnecessariamente longo. Existem várias partes que poderiam sim ser cortadas. Eu sei que essas partes estão aí pra montar a ambientação, mas elas acabam montando um grande tédio também. Enfim. No último vídeo, o Wyatt tinha parado na grade que o dividia do shopping. E dessa vez, ele levanta essa grade pra poder passar. Mas quando ele tá quase passando, a grade sobe tudo sozinha. Isso obviamente assusta o Wyatt, que depois de alguns segundos pra se recompor, volta pra dentro do shopping. E bom, lembra que eu falei sobre esse vídeo ser mais longo do que realmente precisava? O Wyatt entra nesse shopping nos 10 minutos de vídeo, mas algo realmente relevante só vai acontecer lá nos 18. Nessa hora, o Wyatt encontra uma placa que chama a atenção dele. Gente, que bizarro. Ele, abre aspas, estamos de volta, criado por artistas e voluntários de La Reunião que se preocupam com West Dallas. Os fantoches gigantes de Bridget O'Hamas, a parada dos gigantes, quase roubaram o show durante o fim de semana de abertura de Margaret Hunt Hill Bridge. Isso aqui não me parece ser muito útil, mas por incrível que pareça, é um acontecimento real. Essa parada dos gigantes aconteceu em Dallas, no Texas, em 2012, para inaugurar uma nova ponte da cidade. E esse gigante que tá no cartaz existe na vida real. Essa parada contava com fantoches gigantes de pessoas importantes. E esse gigante aqui seria a representação de Julian Heverchon. Esse mano aí é um botânico muito famoso, que em vida teria tido posse de mais de 2.000 plantas e teria estudado várias outras. O Wyatt é botânico, e o gigante também. Talvez isso seja bem mais do que uma simples conexão. E falando do gigante, não muito tempo depois de ver essa placa, ele vai o encontrar pessoalmente. Oi. Depois desse susto, o Wyatt vai se aproximar do gigante para poder olhar ele mais de perto. Mas esse momento é interrompido por uma luz e uma música que começa a tocar do outro lado do shopping. E é claro que o Wyatt vai ver o que é. Quando o Wyatt chega naquele local, por algum motivo ele vai estar extremamente apreensivo. E esse local que ele tá é bem perto da entrada que ele veio. Ele tá com medo e ele tá perto da saída. Ele vai juntar o útil ao agradável. O Wyatt começa a andar em direção à saída e ele realmente consegue chegar até ela sem ser parado por nada. E aqui o vídeo vai dar uma grande lapada seca no Wyatt. Afinal, se ele não achou nem um pouco estranho uma escadaria impossível que leva para um shopping subterrâneo, ele não acharia nem um pouco estranho se a escada simplesmente desmoronasse. Ah, que beleza. Não tem mais saída. Nesse momento, ele se desespera pra sair, mas sem sucesso. Não tendo como sair, a única coisa que resta pra ele é explorar o resto do shopping e talvez achar uma saída alternativa. Nessa parte, o Wyatt caminha muito. Pensa num menino que caminha. Ele praticamente cruza o shopping inteiro, e depois de um bom tempo, a gente vai ouvir trovões e algumas luzes vão piscar. E é nesse momento que o Wyatt nota que ele tá sendo seguido pelo gigante. Por mais estranho que seja tá sendo seguido por um gigante bizarro, o Wyatt não se assusta com isso. Ele dá a volta no local que ele tava pra conseguir ver o gigante de perto, mas quando ele chega lá, o gigante sumiu. Eu acredito que o Wyatt se assustaria com isso, mas um mapa da área chama a atenção dele, e logo ele se esquece do que acabou de acontecer. E mais uma vez a gente vai ter uma grande cena do Wyatt andando por aí, mas dessa vez a gente vai ter algo interessante pelo menos. O gigante tá sempre na espreita do Wyatt. Em certo momento, é possível ver ele no escuro, enquanto o Wyatt espreita numa grade. Apesar do Wyatt não ter notado ele ali, ele tava ali. Em certo momento, um som alto vai chamar a atenção do Wyatt, que vai começar a caminhar em direção a esse som. Mas um baixo som de rodinhas atrás dele vai denunciar que tem alguém seguindo ele. Caraca, velho. O gigante não tem nenhum padrão pra aparecer atrás do Wyatt, o que me faz começar a pensar teleporta o que lá. exatamente ele quer. E levando em consideração que ele tava vindo em alta velocidade atrás do Wyatt, eu creio que não é coisa boa. De primeiro momento, o gigante simplesmente vai parar, e o Wyatt, na sua ingenuidade, pensando que tem alguém por trás disso, solta um olá. Eu não julgo ele, se uma estátua gigante começasse a me seguir, eu também ia achar que tem alguém empurrando ela. Toda vez que o Wyatt se virar de costas, o gigante vai se mover, nos fazendo crer que enquanto a gente olha pra ele, ele não se move. E essa era a intenção do gigante. O gigante quer que o Wyatt acredite que ele entendeu como a ameaça funciona, tudo pra poder pegar ele desprevenido. Isso porque em certo momento, o gigante simplesmente vai sair em disparada atrás do Wyatt. Beleza. Aí. Sobe as escadas, meu filho.
não adianta, vai subir escada, não vai. Vai. Vai subir escada. Mas por que para não? Eu não consigo subir escada? Ô, louco. E essas fitas aí? Vermelho. O bicho tudo é preto, verde, mas a fita vermelho. O bicho não sobe escada. Outro voo. Não sobe escada. O gigante só vai deixar o Wyatt em paz quando ele subir uma escada rolante. Como os pés do gigante são rodinhas, ele provavelmente não ia conseguir subir uma escada. Mas é interessante notar que atrás dele possui o que parece ser um laço vermelho. Por que isso é interessante, você me pergunta? Bom, esse laço já apareceu antes durante esse vídeo. Mais especificamente no momento em que o Wyatt ia entrar na caverna. Esse laço aparece aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Exatamente atrás da árvore. E se o laço realmente sempre tá atrás do gigante, então o gigante estava atrás da árvore? Não, a minha teoria é bem mais complexa que isso, mas eu já explico ela pra vocês. Depois do gigante dar as costas, o Wyatt vai começar a correr mais uma vez, e o gigante vai vir atrás dele. Depois de uma fuga bem ansiosa, o Wyatt vai conseguir despistar o gigante e entrar num complexo de corredores bem estreitos, onde em teoria o gigante não ia conseguir entrar. Ele atravessa todo esse local e entra em uma loja sem ser visto. Esse local aparentemente se trata de uma área para staff apenas. Essa área não parece ser comercial, ela parece bem mais algo corporativo, e nela a gente descobre que esse shopping que o Wyatt tá já existiu, e o seu nome era Valley View Center. Esse shopping não existe mais. E segundo um outro papel que existe nessa mesma sala, já existem outros planos de construir outro centro comercial em cima do que sobrou desse. No caso, o Valley View Center foi abandonado, queimado e destruído. Mas mesmo com esse shopping tendo sido demolido na vida real, de alguma forma uma duplicata dele fez ele ficar preservado metros e metros abaixo da terra. Uma coisa interessante a se pontuar é que em uma das tentativas de atrair o público de volta para esse shopping, um evento chamado Midtown Art aconteceu dentro dele. E adivinha o que ficou por lá em exposição? O gigante. Inclusive dá pra achar um monte de fotos desse evento no Google. Ainda nessa mesma... Sério? Então, gente, se eu achar umas fotos desse evento no Google, eu ponho aqui pra vocês verem. Na mesma sala, outros papéis vão destacar algumas datas importantes. São elas 1855 a 1857, que foram os anos que Lara União existiu. Lara União foi uma comunidade fundada por pessoas de diferentes nacionalidades, e o Julian Reverchon fez parte desse movimento. A segunda data é 1973 e 2023, que foi... Ano passado? O que tem ano passado? Foi o período em que esse shopping existiu na vida real. E a última data é 1837 a 1905, que foi os anos em que Julian Reverchon viveu. Tá bem óbvio que esses três períodos históricos que foi nos apresentado têm uma ligação. Julian Reverchon é a ligação, mas eu já adianto pra vocês que não tem muito o que se teorizar em relação a isso por agora. Em uma entrevista recente, o próprio Kenny Pixels falou que essa história aqui não é algo que tu vai conseguir resolver teorizando ou fazendo coisas desse tipo. E não, o gigante não tá sendo assombrado pelo espírito do Julian. Eu vejo The Oldest View com olhos bem mais artísticos e metafóricos do que só uma mera assombração. Mas eu já falo sobre isso. Só mais um detalhe sobre essa sala. Lembra da fita que fica atrás do gigante? Pois é, ela apareceu nessa sala. E eu poderia muito bem ignorar isso aqui, se ela já não tivesse aparecido lá no começo do vídeo. E calma, isso aqui também vai ter uma explicação. Depois de um bom tempo olhando aquela papelada, o Wyatt enfim resolve sair daquela sala. Naquele corredor estreito onde ele estava, uma porta vai chamar sua atenção. Isso porque dessa vez parece realmente que o shopping tá funcionando e com pessoas do outro lado. Olha, velho, o som de pessoas, música de fundo. Ok. Mas ao abrir a porta, o Wyatt se depara com uma versão do shopping totalmente defasada, bem diferente do que a gente estava vendo antes. Ainda é possível ouvir vozes ao longe, mas pessoas mesmo não. Dessa vez, o foco do Wyatt é subir uma escada rolante, mas na hora que ele sai correndo, o gigante se mostra. Ah, pronto. Corre! Perna se que quero. Oi. Ai! Deixa eu xingar. Que é aquilo ali? Ele não botou escada.
Dessa vez o Wyatt tá preso, e por mais que o gigante não suba as escadas, ele tá bem apreensivo. A única fuga dele se tornou uma pequena saída de emergência pelo telhado. Apesar de perigoso, essa era a única chance do Wyatt de fugir. Afinal, o gigante não conseguia subir escadas. Ou conseguia. Lembra que eu falei que o gigante queria fazer o Wyatt acreditar que ele tinha algum controle da situação? Se olhar pra ele, ele não ataca. Mas de repente, ele passou a atacar mesmo olhando. Não subir as escadas também era uma enganada do gigante pra cima do Wyatt. Afinal, ele consegue subir sim. Nesse momento, corpos de cavalos e de humanos aparecem muito rápido, deixando bem claro qual é o estado de espírito que o gigante quer que o Wyatt se encontre. Ele tenta alcançar o Wyatt, mas sem sucesso. Porém, o porradão que ele deu racha as paredes e vigas do shopping, mostrando quão abandonado e defasado ele tava. E talvez justamente essa porrada tenha feito o Wyatt ter o fim que ele teve. Quando ele tá extremamente próximo da saída, a estrutura inteira colapsa. Bateu a testa na quina. Estamos no que seria um pós-vida, e o corpo do Wyatt veio parar aqui. Detalhe que toda a vegetação tá colorida, menos o corpo do Wyatt, e ao longe o gigante observa o que ele fez. E assim acaba esse vídeo. Esse local que seria o pós-vida já apareceu na série antes, mais especificamente no vídeo Renewal, ou mais conhecido como o primeiro vídeo da série. Nesse vídeo a gente vê simplesmente o próprio Julian Reverchon, e nesse lugar ele faz o que ele mais gosta de fazer. Interessante notar que perto dele a gente tem duas flores sem cor. E como o Julian, que tá morto, também tem preto e branco, eu vou considerar essas plantas como duas vidas falecidas. Nessa cena, ele arranca uma flor, e a gente pode ouvir um trovão tocando na hora que ele faz isso. Sabe qual foi a outra vez que a gente ouviu um trovão também? Quando nos é mostrado o corpo do Wyatt. Guardem essa informação. O Julian Reverchon anda um pouco por essa floresta, até se sentar num tronco. Mas sempre que ele pode, ele olha à sua volta. Quase como se ele estivesse sendo observado ou então estivesse procurando por alguma coisa. E depois disso, a gente vê simplesmente a confecção do que seria o rosto do gigante. O fato de estar tudo ligado dá um pequeno nó na minha cabeça. Eu não sei se o foco era melhorar o entendimento fazendo todas essas ligações, mas na boa, todas essas ligações só acabaram me confundindo mais. E bom, antes de eu falar a minha interpretação, a gente tem mais um vídeo ainda pra olhar. Dispersal é o seu nome. Nesse vídeo, a gente vê a porta que o Wyatt entrou sendo lentamente removida do seu marco, podendo simbolizar uma saída pro Wyatt, talvez. Eu digo isso porque nesse vídeo nos é mostrado que o gigante deu uma segunda chance pro Wyatt. Assim como o shopping mostrou que pode se moldar, indo de algo inabitado e apagado pra algo habitado e aceso, pra depois ficar literalmente abandonado e defasado, ele também pode deformar o tempo e os seus impactos, incluindo o impacto que o Wyatt deu de cara no chão. O Wyatt tá de volta nos segundos finais da sua vida, mas dessa vez, ao invés de cair, ele alcança as escadas. E depois de subir alguns bons lances, ele alcança a superfície de novo. E pela primeira vez na série, a gente vai ver as coisas como um filme e não por uma gravação que o Wyatt tá fazendo. Ele teve uma segunda chance, mas por que o gigante faria isso? Talvez porque dessa forma ele pudesse se beneficiar também. Por meio daquele laço atrás do gigante, a série já nos mostrou que o gigante não precisa estar com a sua forma real para se locomover. Inclusive, na cena em que o Wyatt tá prestes a sair pela saída de emergência, a gente vê que somente o suporte de rodas do gigante com o laço estão ali, indicando que o gigante foi embora, ou que então ele esteja acima do Wyatt. Eu digo isso por conta dessa foto divulgada pelo criador disso tudo. A gente definitivamente não sabe até onde o gigante pode ir ou o que ele pode fazer, mas uma coisa é fato, o gigante saiu. A gente sabe disso porque quando o Wyatt entra no seu carro, ao invés da gente ouvir um motor, a gente escuta as rodinhas do gigante. Eu me arrisco a dizer que a gente não tá na visão do Wyatt nem da sua câmera, mas sim na visão do gigante. Hora das teorias. Eu não acho que o Wyatt seja importante pra essa história como personagem. Pra mim, o Wyatt é somente os olhos da história, mas não que ele seja importante de fato. Eu vejo tudo isso aqui como sendo a história do shopping, ou melhor, o shopping nos contando a história dele. Como eu contei pra vocês, esse shopping já foi muito populoso, mas terminou abandonado e depois de ter sido queimado inúmeras vezes, ele enfim foi destruído. A gente vê todo esse trajeto pelos olhos do Wyatt, desde ele no seu auge ao seu abandono e destruição. Diversas coisas a gente ainda não tem explicação, e segundo o próprio Candy Pixels, não adianta teorizar, mas eu vou teorizar mesmo assim. Eu notei uma pequena semelhança do começo do primeiro vídeo com o final do terceiro. No primeiro, Julian Reverchon arranca uma flor e um trovão toca. Após fazer isso, ele fica extremamente espiado, olhando pros lados quase como se estivesse procurando por alguma coisa. Como se ele soubesse que arrancar uma flor ele estaria ceifando alguém. Quem é esse alguém? Wyatt. No final do vídeo The Rolling Giant, a gente vê que o Julian finalmente encontrou quem ele ceifou. Não tá vendo ele observando o Wyatt? Ou tu vai me dizer que tu esqueceu que esse gigante é o Julian Reverchon?
Reverchon. Talvez, dando alguma chance pro Wild, esse gigante tivesse alguma forma de ter a sua liberdade total de volta. A gente literalmente vê no final o gigante em alta velocidade pela estrada. Eu acredito que o Julian humano seja o espírito dele, e o gigante talvez seja a forma que o Wild enxerga o Julian. Então esse era o plano? O Julian Reverchon só queria sair daquele shopping? Infelizmente, essa resposta eu não tenho e só o tempo vai nos dizer. Obrigado por assistir esse vídeo. Acabou, gente. Acabou. Gente, que história incrível. Essa série, se tiver continuação, e esse canal que a gente tá reagindo agora, que a gente reagiu, acabou de reagir, fazer de novo, a parte 2, 3 e por aí vai, eu vou trazer, porque, gente, eu gostei muito dessa história. Tive um pouquinho de medo, tomei um susto, quase joguei o fone pra longe. Mas eu gostei muito dessa história. Porque imagina isso acontecendo na vida real, né? Porque imagina, isso acontecendo na vida real. Nossa. Primeiramente que eu ia surtar e ia cair morto no chão já. Já ia desmaiar no chão e pronto. Entendeu? Segundamente que eu não ia ter lógica. Eu não ia ter neurônio pra pensar direito. Porque imagina, eu já tô sendo perseguido. Ai, meu cabelo tá horrível. Esquece o cabelo. Eu já tô perdido. Eu já tô ferrado lá naquele shopping. Se eu morrer, gente, acabou. Mas, gente, eu gostei muito desse vídeo. Eu achei muito interessante. E eu vou trazer a parte 2, sim. E se eu achar... lembrando, se eu achar aquelas pesquisas, eu ponho aqui também. Né, na edição eu tiro uns prints e ponho as imagens. Se vocês gostaram do react, se gostaram, deixa o gostei. Eu vou pôr o link do cara original aqui na descrição. Tanto de quem fez esse vídeo resumido, tanto o vídeo original. Eu vou tentar achar. Tá? Então é isso. Tchau.